Barra fixa frente pronada. Suba no aparelho e segure nas hastes laterais com os braços um pouco mais abertos em relação à largura dos ombros. Realize o movimento puxando seu corpo para cima até que o queixo ultrapasse a barra. Retorne à posição inicial. Crucifixo inverso no banco inclinado. Escolha o peso de forma leve e moderada. Regule o banco deixando 4 furos para fora. Ajoelhe-se e apoie o peito. Coloque os braços para baixo, com a palma da mão para dentro. Suba com os cotovelos levemente flexionados até que as mãos se alinhem com os ombros. Retorne à posição inicial. Crucifixo inverso no crossover com a corda. Coloque a polia na altura do ombro. Ajuste o peso de forma leve e moderada. Adicione a corda. Posicione-se de frente à polia, mantendo a coluna reta, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Realize o movimento com os cotovelos levemente flexionados até que os braços se alinhem com o ombro. Retorne à posição inicial. Crucifixo inverso no crossover. Desça as polias, ajuste o peso de forma leve e moderada. Posicione-se no centro do aparelho, mantenha o tronco flexionado à frente e segure na bola de proteção do cabo com os braços invertidos, mantendo o abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Realize o movimento com os cotovelos levemente flexionados até que os braços alinhem com o ombro. Retorne à posição inicial. Extensão de ombro no crossover pronado. Ajuste o peso de forma leve e moderada, a polia alta, coloque a barra e posicione-se em frente ao aparelho. Incline a coluna para frente, deixando o abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Realize uma extensão de ombros com a palma da mão para baixo até que as mãos se aproximem das coxas. Retorne à posição inicial. Graviton puxada frente pronada. Regule o peso de acordo com sua massa corporal. Segure nas hastes laterais superiores com o dorso da mão voltado para si. Apoie os joelhos na almofada. Cuidadosamente desça a plataforma até que os braços estejam completamente estendidos. Puxe as hastes laterais, elevando seu tronco até que a cabeça ultrapasse as mãos. Retorne à posição inicial. Graviton puxada neutra. Regule o peso de acordo com sua massa corporal. Segure nas hastes centrais superiores. Apoie os joelhos na almofada e cuidadosamente desça a plataforma até que os braços estejam completamente estendidos. Puxe seu corpo pelas hastes laterais, elevando seu tronco até que a cabeça ultrapasse as mãos. Retorne à posição inicial. Graviton puxada supinada. Regule o peso de acordo com a sua massa corporal. Segure nas hastes centrais superiores e com a palma da mão voltado para si na largura do ombro. Apoie os joelhos na almofada e cuidadosamente desça a plataforma até que os braços estejam completamente estendidos. Puxe seu corpo pelas hastes centrais, elevando seu tronco até que a cabeça ultrapasse as mãos e retorne à posição inicial. Pull down máquina pronado. Coloque o peso de forma leve e moderada. Regule o banco e ajuste o encosto central. Segurando a barra com o dorso da mão voltada para si, na largura do seu ombro, puxe as hastes até que se aproxime do seu peitoral e retorne à posição inicial. Pull down máquina supinado. Coloque o peso de forma leve e moderada. Regule o banco e ajuste o encosto central, segurando a barra com a palma da mão voltada para si, na largura do seu ombro. Puxe as hastes até que se aproxime do seu peitoral e retorne à posição inicial. Pule costa pronada aberta. Coloque a barra e regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Segure a barra com a palma das mãos para frente. Incline o tronco levemente para frente e puxe a barra na altura da cervical. Retorne à posição inicial. Pule frente neutra aberta. Coloque a barra e regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Segure a barra com a palma das mãos virada para dentro. Incline o tronco levemente para trás e puxe a barra até a altura do queixo. Retorne à posição inicial. Pule frente neutra fechada.
Coloque a barra, regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Segure a barra com as palmas das mãos viradas para dentro e cotovelos próximos aos ombros. Em seguida, incline o tronco levemente para trás e puxe a barra na altura do queixo. Retorne à posição inicial. Pule em frente, pronada aberta. Coloque a barra e regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Segure a barra nas extremidades com a palma da mão virada para frente. Incline o tronco levemente para trás e puxe a barra na altura do queixo. Retorne à posição inicial. Pule em frente pronada fechada. Regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Coloque a barra e segure-a com as palmas das mãos viradas para frente, com os braços na largura dos ombros. Em seguida, incline o tronco levemente para trás e puxe a barra na altura do queixo. Retorne à posição inicial. Pule em frente supinada. Coloque a barra e regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o estofado de maneira que os joelhos fiquem bem encaixados. Segure a barra com a palma das mãos virada para cima. Deixe os braços alinhados ao tronco. Incline o tronco levemente para trás e puxe a barra na altura do queixo. Retorne à posição inicial. Pule em máquina. Regule o peso de forma leve e moderada. Ajuste o banco. Segure as hastes um pouco mais aberta que a largura dos ombros. Puxe as hastes trazendo o cotovelo na direção do quadril. Retorne à posição inicial. Pullover com 2 halteres. Escolha o peso de forma leve e moderada. Deite-se e coloque os braços estendidos para cima e junte os halteres com a palma da mão para dentro. Realize o movimento para trás até que os halteres ultrapassem a linha média da cabeça. Retorne à posição inicial. Pullover com halter. Escolha o peso de forma leve e moderada. Deite-se e coloque os braços estendidos para cima, segurando um halter com a palma da mão para cima. Realize o movimento para trás até que os halteres ultrapassem a linha média da cabeça. Retorne à posição inicial. Remada articulada neutra unilateral. Coloque o peso de forma leve e moderada. Ajuste o banco e o encosto central. Segure com uma das mãos a haste central. Com a outra mão, segure a haste lateral e puxe até que a mão se aproxime do encosto central. Retorne à posição inicial. Remada articulada neutra. Coloque o peso de forma leve e moderada. Ajuste o banco e o encosto central. Segure nas hastes centrais e puxe até que a mão se aproxime do encosto central. Retorne à posição inicial. Remada articulada pronada aberta. Coloque o peso de forma leve e moderada. Ajuste o banco e o encosto central. Segure nas hastes laterais com a palma da mão para baixo. Puxe até que a mão se aproxime do encosto central. Retorne à posição inicial. Remada articulada pronada unilateral. Coloque o peso de forma leve e moderada. Ajuste o banco e o encosto central. Segure com uma das mãos o apoio central e com a outra mão segure na parte reta do aparelho, com a palma da mão para baixo. Puxe até que a mão se aproxime do encosto central. Retorne à posição inicial. Remada articulada supinada. Ajuste o peso de forma leve e moderada. Regule o banco e o encosto central. Segure nas hastes internas com a palma das mãos para cima. Puxe até que a mão se aproxime do encosto central. Retorne à posição inicial. Remada baixa neutra aberta. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque a barra e segure nas pontas da mesma. Realize o movimento puxando a barra até a parte superior do abdômen. E retorne à posição inicial. Remada baixa pronada aberta. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque a barra e segure-a com a pegada da mão aberta com a palma da mão para baixo. Puxe a barra até a parte superior do abdômen. Retorne à posição inicial. Remada baixa pronada fechada. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque a barra e segure-a com as palmas das mãos para baixo.
Mantenha os braços na largura do ombro. Puxe a barra em direção ao abdômen e retorne à posição inicial. Remada baixa supinada. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque a barra e segure-a com a palma das mãos para cima. Mantenha os braços na largura do ombro. Puxe a barra em direção ao abdômen e retorne à posição inicial. Remada baixa unilateral neutra. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque o puxador e segure com a palma da mão para dentro. Puxe até que a mão se aproxime do abdômen. Retorne à posição inicial. Remada baixa unilateral pronada. Regule o peso de forma leve e moderada. Coloque o puxador e segure com a palma da mão para baixo. Puxe até que a mão se aproxime do abdômen. Retorne à posição inicial. Remada curvada cavalinha. Pegue a barra e encaixe no suporte. Escolha o peso de forma leve e moderada. Coloque os puxadores. Posicione os pés na largura do quadril, o tronco flexionado, abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Segure as hastes e puxe até que a barra se aproxime do abdômen. Retorne à posição inicial. Remada curvada com barra neutra. Pegue a barra neutra e escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado e os pés na largura do quadril, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Puxe a barra em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada curvada com barra pronada aberta. Pegue a barra reta e escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado e os pés na largura do quadril, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Com a pegada mais aberta, a palma da mão para dentro e formando um ângulo de 90 graus, puxe a barra em direção ao abdômen. Retorne à posição inicial. Remada curvada com barra supinada. Pegue a barra reta e escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado e os pés na largura do quadril, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Puxe a barra com a palma da mão para fora em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada curvada com halteres neutra. Escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado e os pés na largura do quadril, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Puxe o halter com a palma da mão para dentro em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada curvada com halteres pronada aberta. Escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado e os pés na largura do quadril, o abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Puxe o halter com a palma da mão virada para trás, formando um ângulo de 90 graus em direção ao abdômen. Retorne à posição inicial. Remada curvada com halteres supinada. Escolha o peso de forma leve e moderada. Mantenha o tronco flexionado, os pés na largura do quadril, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Puxe o halter com a palma da mão para fora, em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada curvada no crossover neutra aberta. Ajuste o peso de forma leve e moderada, polia baixa, adicione a barra e segure nas pontas da mesma. Posicione-se de frente ao aparelho, mantenha o tronco flexionado, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Realize o movimento puxando a barra até na parte superior do abdômen e retorne à posição inicial. Remada curvada no crossover neutra fechada. Ajuste o peso de forma leve e moderada e a polia baixa. Adicione a barra e posicione-se de frente ao aparelho. Mantenha o tronco flexionado, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Puxe a barra em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição. Remada curvada no crossover pronada aberta. Ajuste o peso de forma leve e moderada, polia baixa, adicione a barra, segurando-a nas pontas com as mãos viradas para baixo. Posicione-se de frente ao aparelho, mantendo o tronco flexionado, abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Realize o movimento puxando a barra até a parte superior do abdômen e retorne à posição inicial.
Remada curvada no crossover, pronada fechada. Ajuste o peso de forma leve e moderada, polia baixa, coloque a barra segurando-a com as mãos viradas para baixo. Posicione-se de frente ao aparelho, mantenha o tronco flexionado, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Realize o movimento puxando a barra até a parte superior do abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral com halteres neutra. Pegue o banco e escolha o peso de forma leve e moderada. Apoie um dos joelhos em cima do banco e uma das mãos à frente. Mantenha a coluna reta. Com a outra mão, segure o peso com a palma da mão virada para dentro. Realize o movimento até que a sua mão se aproxime do tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral com halteres pronada. Pegue o banco e escolha o peso de forma leve e moderada. Apoie um dos joelhos em cima do banco e uma das mãos à frente, mantendo a coluna reta. Com a outra mão, segure o peso com a palma da mão virada para trás e realize o movimento até que sua mão se alinhe com o tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral com halteres supinada. Pegue o banco e escolha o peso de forma leve e moderada. Apoie um dos joelhos em cima do banco e uma das mãos à frente, mantendo a coluna reta. Com a outra mão, segure o peso com a palma da mão virada para fora e realize o movimento até que a sua mão se aproxime do tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral no crossover neutra. Ajuste o peso de forma leve e moderada, a polia baixa e adicione o puxador segurando com a palma da mão para dentro. Posicione-se de frente ao aparelho, mantenha a coluna flexionada, abdômen contraído e joelhos levemente flexionados. Puxe até que a mão se aproxime do abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral no crossover pronada. Ajuste o peso de forma leve e moderada, a polia baixa. Coloque o puxador, segurando-o com a palma da mão virada para baixo. Posicione-se em frente ao aparelho, mantendo a coluna flexionada, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Puxe até que a mão se aproxime do abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Remada unilateral no crossover supinada. Ajuste o peso de forma leve e moderada e a polia baixa. Coloque o puxador segurando com a palma da mão virada para cima. Posicione-se de frente ao aparelho, mantendo a coluna flexionada, o abdômen contraído e os joelhos levemente flexionados. Puxe até que a mão se aproxime do abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Retorne à posição inicial. Voador inverso. Regule o peso de forma leve e moderada, regule o banco, ajuste os braços do aparelho de maneira que um se encontre ao outro. Segure nas hastes de maneira que fiquem da altura do seu ombro. Apoie o peito no banco e puxe até alinhar com os ombros e retorne à posição inicial. Extensão de tronco no banco romano. Ajuste o banco de acordo com a sua altura, de forma que o banco fique na linha do quadril. Encoste o calcanhar nas almofadas inferiores e apoie o quadril. Realize uma flexão de tronco seguida de uma extensão sem tirar o quadril da almofada. Retorne à posição inicial. Extensão de tronco no solo. Pegue seu colchonete e coloque-o no chão. Deite-se de barriga para baixo com o corpo totalmente estendido. Retire os braços do chão e realize o movimento de extensão de tronco. Retorne à posição inicial.